Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane, estou bem feliz de estar aqui com vocês neste sábado e muito feliz com a sua companhia. Já inicio o programa pedindo a colaboração de vocês para deixar ao final um joinha, um like, compartilhar com os amigos, porque para que o YouTube ele possa entender que esse conteúdo é relevante e possa fazer a mensagem, né, que a gente está trazendo aqui para mais e mais pessoas. Estamos estudando a obra Escutando os Sentimentos, que é uma psicografia pelo espírito da Irmã do Fogo, pelo médium Vanderlei Soares Oliveira. Estamos no capítulo 10 e eu vou convidar aqui para colaborar conosco nossas queridas amigas do GESP, a Denairan e a Clotilde, desejando boas-vindas às duas. Olá, meninas. Olá, Pipi, Dena. Olá, nossos companheiros aí de jornada rumo ao autoconhecimento. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Olá, pessoal. Que bom estar aqui novamente e que vocês estejam assim, com uma boa disposição, assim como nós estamos, né? Para passar um pouco desse conhecimento que a irmã se traz nesse livro. E nesse capítulo, né? O capítulo 10. O tema do capítulo é Sombra Amigável. Eu queria começar com você, Dena, para que você pudesse me dizer o que é essa tal de sombra. A sombra, como diz a irmã, é o outro lado, né? Aquele lado oculto que a gente, por conta de negar sentimentos, a gente vai colocando isso bem guardadinho lá no nosso inconsciente, e a grande dificuldade que a gente tem em lidar com muitas coisas, principalmente a questão dos sentimentos, né? Então, essa sombra é aquilo que é desconhecido da gente. Então, que muitas vezes a gente se surpreende, tanto positivamente como negativamente. A gente sempre leva que a sombra é como se fosse algo ruim, mas não necessariamente. Como intitula assim, aquele primeiro parágrafozinho, né? O próprio Evangelho mostra que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Assim, a nossa sombra também. Ela, de uma forma ou de outra, ela vai se revelando porque vai saindo desse lugar oculto para que a gente possa ser burilado, para que a gente possa verificar muitas coisas dentro da gente que podem ser valorizadas, assim como elas ao outro lado que precisa ser melhorado. É basicamente isso. Você tocou aí que pode ser para o lado bom, positivo ou negativo. Clotilde, sombra positiva existe? Existe, a gente costuma associar a sombra a uma coisa ruim, né? Que a gente não quer a sombra. Mas a sombra, naturalmente, é algo, como a Dena estava falando, uma parte nossa que a gente desconhece. E muitas vezes tem nessa parte desconhecida muitas e muitas aptidões, muita riqueza que tem dentro da gente, uma capacidade de amar, uma capacidade de falar em público, uma capacidade de realizar coisas que a gente não imagina que tem, ou muitas vezes que a gente fica inseguro de demonstrar que tem, né? E aí a gente esconde, escondendo às vezes, muitas vezes da gente mesmo, né? Então daí a gente fala a questão da sombra positiva, né? A sombra, digamos assim, boa, que boa não é a sombra, bom é quando a gente traz isso que está no escuro para a luz, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Não é isso que Jesus E dizia? a Dena falou aí assim que muitas vezes a gente esconde, né, essas coisas, né, esse lado oculto nosso, porque a gente não sabe escutar os sentimentos. Ô, Clotilde, o que seria escutar os sentimentos? Pois é, Vivi. Escutar os sentimentos, basicamente, é a gente aceitar, né? E para a gente fazer isso, a gente precisa ter, primeiro que tudo, uma honestidade emocional. Para a gente reconhecer aquilo ali, saber o que é aquilo ali, dar nome, dar o nome correto àquilo, e a gente aceitar.
Então, por exemplo, aí trazendo não um aspecto, não exatamente um aspecto positivo, mas que é muito positivo quando uma mãe ou um pai aceita que pode ter raiva de um filho, por exemplo, né? Então, assim, o filho está ali num ambiente público e de repente distrata os pais, né? Fala de maneira grosseira com os pais. Naquela hora sobe, como a gente diz aqui, né? Não sei como é que o pessoal diz em outras regiões do país, mas aqui a gente diz o sangue sobe para a cabeça e dá uma raiva, né? Então, assim, assumir que sente essa raiva é uma coisa positiva, porque a partir disso aí você vai conseguir trabalhar essa raiva, trabalhar esse sentimento, entender por que que surgiu aquele sentimento, aquela que a gente aquele sentimento de raiva, né? Por que é que surgiu aquilo? E entender a natureza dessa raiva e começar a trabalhar isso aí dentro da gente. Então, antes de pensar em uma transformação, é preciso aceitar, enxergar e aceitar, né? Então, assim, É, eu não é, quero nem pensar nisso, é impensável. Uma mãe sentir raiva do filho, isso não pode estar errado. Mãe é para amar o filho, mas quem diz que o amor é simplesmente se derramar em carinho e misuras o tempo todo, né? Quem disse? e assim, como você estava falando, né? No momento que a gente reconhece aquele sentimento, muitas vezes a gente se surpreende quando a gente começa a nomear. Poxa, e eu sou uma pessoa invejosa? Isso é inveja? Isso é ciúme? Aí você começa a ficar, não. Aí vem a questão da sombra, né? Que aquilo que você tinha escondido ali, guardadinho, quando você começa a nomear, a refletir sobre aquilo que você está sentindo, você começa a botar à luz, né, esse É, sentimento, né, trazer à luz. E é difícil, né? Não deve ser, não é houve, fácil, né? certa vez eu conheci uma senhora que gostava muito de escrever, né? Ela escrevia de uma forma poética muito bonita, mas ela tinha vergonha porque ela era semi-analfabeta, então ela escrevia errado, ela tinha dificuldade de expressar algumas coisas e tal. E aí, com o incentivo dos filhos, a partir de um determinado momento da vida dela, ela começou a estudar. E aí foi mesmo, mergulhou fundo no estudo da língua portuguesa e da literatura, e aí ela conseguiu realizar o grande sonho da vida dela, que era escrever um livro. E ela conseguiu, inclusive, editar esse livro através da editora aqui da nossa Universidade Federal de Pernambuco, e fez alguma, assim, divulgou de alguma forma as pessoas conhecidas e tal, né? Mas realizou o grande sonho da vida dela. Dentro dela havia uma escritora, uma poetisa, e ela, por vergonha, porque ela não sabia falar a língua portuguesa direito, nem escrever, ela escondia aquilo, né? Então, esse é um exemplo de uma sombra boa, uma sombra positiva. Muitas vezes a gente, nessa questão de não escutar, né, os sentimentos, quantas vezes, né, a gente diz assim, eu não quero nem pensar nisso, né? Eu Verdade. não quero nem pensar nisso. E vai se ocultando isso, colocando debaixo do tapete, o que sente. Eu não quero nem pensar nisso, porque se for pensar nisso, eu vou me perturbar, né? E isso vai jogando isso para debaixo, como eu falei, debaixo do tapete, e mais na frente isso pode vir de uma forma assim mais ruidosa, né? Eu vi uma vez uma recomendação, dizendo assim, olha, quando você não gostar, ou até mesmo gostar, mas principalmente quando você não gosta de alguma coisa, você fale antes que ela se acumule, porque quando você fala de uma coisa pontual, você vai ter mais calma, né, para dizer aquilo. Quando você diz assim, eu não quero nem pensar nisso, e depois vai se somando outras frustrações, outras coisas que você não gosta, ao invés de você dialogar e mostrar e colocar limite, você de uma hora para outra explode. E aí as pessoas dizem assim: poxa, por tão pouco essa pessoa agiu dessa forma. Né? Não sabe o que foi que aconteceu. Né? Exatamente por não falar, não escutar seus sentimentos, não ter o autorrespeito, né? Não ter o auto-amor,
e aí vai causando todos esses problemas dentro de você própria e depois culminando nos seus relacionamentos, em casa, no âmbito do espaço religioso que você frequenta. Então, essa questão do sentimento em qualquer ambiente, e no caso de um ambiente espírita, em que a gente conversa com os nossos irmãos desencarnados, que a gente sabe toda a existência de um plano paralelo ao da matéria, que a vida continua. Então, é importante que a gente possa compreender aquele outro que vem se comunicar e dar uma mensagem, às vezes, não muito agradável, ver que, muitas vezes, esse sentimento que a gente chama de sombra, a gente só chama sombra das coisas ruins, né? Então, esse sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, muitas vezes, ou para não dizer, é fruto do amor adoentado, né? É o amor que foi maltratado e se transformou nisso por falta, às vezes, muitas vezes, de um diálogo, de um entendimento até menos danoso no que se transformou, né? E esses sentimentos, às vezes a gente sai, né, de uma situação dizendo, tem alguma coisa que não ficou legal aqui dentro de mim, não sei o que é. Aí, quando a gente não parte para conversar, muitas vezes, com a outra pessoa, por exemplo, vamos supor que eu e Dena, a gente estava conversando e alguma coisa, a Dena ficou incomodada, mas ela não se sente à vontade para falar comigo e ela guarda para si isso. Isso vai se tornando uma bola de neve. Na medida em que ela pega assim, não, peraí, agora parou, eu vou ligar agora para a Clô, vamos resolver isso. Aí liga para mim e a gente esclarece. Então, a gente entra em contato uma com a outra e com o nosso íntimo, né? E a gente consegue esclarecer e tomar consciência das situações. E nisso a gente vai se conhecendo e vai, no caso de uma relação, a gente vai aprofundando essa relação, né? Ela vai se tornando mais sólida. Mas quando é alguma coisa só da gente, sabe? Eu acho que a gente vai aprofundando esse autoconhecimento e a gente vai também tornando aí uma base mais sólida. A gente vai trazendo luz para essas sombras, né? Existe uma imagem que eu gosto muito de usar, que é muito utilizada nessas dinâmicas de grupo, né, com grandes públicos, inclusive, que assim, o ambiente está completamente escuro e alguém acende uma velinha. Aí outra pessoa bem distante acende outra velinha. E à medida em que a gente vai acendendo essas velinhas, ali no entorno daquela velinha, a sombra ou a escuridão deixa de existir. Então, por isso que a gente fala assim, que a sombra é a ausência de luz. Ela não existe de fato, ela é a ausência de luz. Então, na medida que a É, gente sabe que um lugar está sombrio e a gente traz uma luzinha, quer dizer, a luzinha, no caso, seria esse contato com o sentimento, né? Então, a gente aceitar que ele existe e entrar em contato com ele. Aí a gente vai iluminando e vai reduzindo essas sombras. seria a ameaça que a sombra pode nos trazer. Eu não sei se é a sombra, mas o não identificá-la, né? Talvez não conhecer as nossas sombras. Quando você se desconhece, né, como qualquer outra doença, por assim dizer, como qualquer sentimento que você desconhece, você não vai saber lidar com ele. Aí você age, na verdade, você reage ao que chega até você. Você não identifica em você, não identifica no outro. E o que é que acontece muitas vezes com isso? A culpabilidade do outro, você terceiriza, né, as suas reações, né, para o outro, e isso vai causando uma série de problemas de amadurecimento, né, que a pessoa transfere e não se reconhece como também corresponsável por algumas atitudes, por algumas ações, né? E essa falta de se reconhecer e de sentir e de mostrar para o outro o seu sentir que faz com que a gente crie todas essas máscaras que a gente vive em sociedade, né? Então, há milênios, né, que a gente vem negando o sentir.
Então, às vezes as pessoas acham até vergonhoso e fraco aquela pessoa que deixa visível os seus sentimentos, né? Então, por muito tempo, a gente vem sepultando o sentir e vai isso colocando sempre lá no inconsciente nosso e vai transformando em muitas culpas, em muitas questões patológicas, doentias. Né? Então, existem realmente situações em que, por necessidades sociais, as pessoas não mostram exatamente o que sentem. A gente precisa ter aquele feeling, né, para saber o limite do aceitável, o limite social, porque a gente vive numa sociedade de manipulação, às vezes, né? As pessoas têm uns bons sentimentos e acham que aquela pessoa pode ser manipulada, porque sempre acha que a pessoa que é boa é boba, quando, na verdade, é uma opção de vida em ser bom. Eu acho que a gente aprendeu, né, de criança a ocultar esses sentimentos, olha, a não um verniz aceitar. social. Um não verniz demonstre, social, né? não demonstre muito amor, não, senão a pessoa vai montar em você. Olhe, não demonstre raiva, não, porque senão você não vai conseguir ganhar o seu chefe. Fique Não ali calado, chore. não chore, engula seu choro, né? Engula, ou seja, a gente sempre foi criado há milênios para isso, a ser dissimulado, né? A ser a pessoa começa com uma criança muitas vezes, vá lá, dê um beijinho, senão você não vai ganhar presente, né? E Seja bem comportada. a pessoa não gosta daquele tio, daquela tia, e muitas vezes por trás disso tem outras questões que não é o caso de se tratar aqui, e que a família não observa, né? E daí vem outras questões, começa no laboratório familiar, né? Que a gente sabe que a família é um laboratório para a sociedade, essas manipulações, olha, seu pai, olha, vá buscar ali. Antigamente tinha muito disso, hoje mais não, né? Mas ainda tem outras formas. Vá lá, seja bonzinho com o papai, porque ele vai te dar uma mesada maior. Né? Pega o chinelo do papai, calça ele. Essas coisinhas que as pessoas, principalmente, faziam muito isso conosco, com as meninas, né? Para que as pessoas, de alguma forma ou de outra, lucrassem, né? O afeto, ou financeiramente, né? Os sentimentos sempre foram muito sepultados, não era para vir à tona. Só que hoje a gente está vivendo uma era, né, do sentimento, né? As pessoas hoje estão falando um pouco mais sobre isso, tanto que a gente está aqui conversando, né? Então, para que a gente se entenda e entenda o outro, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu queria só dar um exemplo que eu achei muito interessante, essa história que a gente é obrigado desde criança a guardar, né? É a questão do homem chorar, né? Ah, homem não chora, menino não chora. A gente teve as Olimpíadas recentemente e eu vi muito, mas muito atleta perdendo, ficando em quarto, não conseguindo a medalha e chorando, né? Chorou e depois dava aquela entrevista para o repórter, que eu acho que é pior do que não ganhar a medalha, dar entrevista para o repórter depois que perde, mas isso aí é uma opinião minha, porque umas perguntas bestas que vem, aí a pessoa está lá chorando, enxugando a lágrima, e eu disse, poxa, que bonito, porque em outras épocas nem tinha essas entrevistas, na verdade, mas se pudesse ter, estava lá a pessoa que perdeu, morrendo de raiva porque perdeu, né? E querendo chorar e não demonstrava aquilo. E E isso às vezes adoece. até agindo agressivo, né? Pois Batendo, é, derrubando, quebrando, pois é. quebrando. E assim, isso adoece, não é? A gente sabe que hoje tem muita gente que está doente aí, a gente falou de depressão, de outras coisas em outros programas, não é? Mas muitas vezes é por conta disso, né? Por conta do não falar, não sentir, não poder demonstrar o que sente, né? A gente vê pessoas em relacionamentos tóxicos que suportam muita coisa calada, né? Não pode, não deve, porque aprendeu que não deve, é isso mesmo, tem que ser assim. E adoece, né? A irmã, ela traz essa questão da sombra amiga e também traz essa questão do escutar o sentimento, de poder demonstrar. Isso é muito bonito, porque
Em outros tempos a gente não falava disso, e hoje, além de falar, a gente pode tentar, né, praticar, que é o melhor, né? Nós somos seres emocionais, né? Seres espirituais e emocionais. Tudo Isso dentro é. da gente, ele é tudo as emoções, né? Então, muitas doenças mesmo, para não dizer em sua totalidade, elas são oriundas, muitas, do desequilíbrio emocional da gente. E isso se apresenta em forma de problemas na pele, cardíacos. É assim, a emoção é que nos envolve, né? As boas e as más emoções, né? Então, Aí, assim, um aprendizado, né, vindo direto da oficina para cá, da oficina dos sentimentos, né, que a gente realiza lá no GESP. Direto de lá para cá. A emoção é uma manifestação do sentimento, daquilo que está dentro da gente, né? A emoção é pele, é ficar vermelho, é chorar, é ficar com um nó na garganta, né? É o coração palpitar, tudo isso é a manifestação da emoção. E o sentimento ele é mais interior, né? Então, Dena falando aí, tudo que ela falando de emoção e falando de uma série de manifestações realmente de emoções. E onde tem uma emoção, lá no fundo dela tem um sentimento, né? E aí, a gente, retornando um pouquinho o que a gente estava falando, que é uma fala de Hermance, mas é também uma fala de Jung, né, o psicanalista famoso aí, doutor Jung, ele diz que escutar os sentimentos é a primeira lição da nossa educação espiritual para o alto amor, né? Então, assim, se é a primeira lição, a gente, cada vez que vier uma emoção dessa, que vier esse nozinho na garganta, esse coraçãozinho apertado, parar um pouquinho e, e se indagar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com esse nó na garganta? Por que que de repente deu uma dor de barriga e eu tive que correr para o banheiro? O que é que está por trás disso, né? Então, entrar em contato com isso é o primeiro caminho que vai levar a gente a esse autoconhecimento e essa interiorização, essa individuação. Então, é o puxar, o puxar da pontinha, né? Lá que vai fazer a gente encontrar e desenrolar o novelo, né? e Jung também, ele afirma, né? Diga, a partir do momento que você descobre a si mesmo todos os seus sentimentos, você tem uma maior probabilidade, né, de aceitar o seu semelhante, de conviver com ele, e tem um olhar de amorosidade, né? Então, mais uma vez, corrobora, né, o que o Cristo sempre falou para a gente, dessa questão de amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando se ama, você se reconhece, o seu lado positivo, o seu lado negativo, o que você tem a melhorar. E a humildade exatamente passa por isso, né? Para você saber quem você é realmente. Não é de se diminuir. E muito pelo contrário, é o equilíbrio, é você saber, não, isso aqui realmente eu sei, mas isso aqui eu ainda não sei, né? Então, como o próprio Cristo disse, né? Ele é mestre, ele se reconhece como mestre, mas o Pai que é o Senhor. Então, você saber quem você é importante. Eu faço a questão aí de uma história do bolo, né? Que já falou-se anteriormente. Eu faço um bolo muito gostoso. Para mim, é o melhor que eu posso fazer. Agora, se é melhor do que o de outras pessoas, eu não sei, porque também o paladar é bem diversificado, né? Umas pessoas gostam do chocolate bem adocicado, outro meio amargo, e por aí vai. Verdade. Agora, a irmã, se ela nos traz nesse capítulo, né, no finalzinho do capítulo, ela vem trazer as etapas da alfabetização do sentir. E eu queria que vocês comentassem, né, essas etapas. Aí, Clotilde, a primeira etapa é o autorrespeito no sentir. O que é que ela fala sobre isso? Pois a gente perceber que o que a gente sente é indiscutível, é individual, e a gente precisa, é a forma da gente viver a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a respeitar a gente mesmo. A gente não tem que respeitar só as outras pessoas, não. A gente tem que respeitar a gente.
Com isso, a gente não vai achar que isso é a única expressão da verdade. Talvez seja a expressão da nossa verdade. Mas a verdade, para mim, tem uma conotação, para a Dena pode ter outra, para a Vivi pode ter outra, e para você que está nos assistindo pode ter outra conotação. Então, é muito importante a gente ter esse respeito, sem reprimir a gente, sem condenar a gente, né? E procurando compreender o que o coração da gente está dizendo para a gente. Então, no caso lá atrás, que eu citei, da mãe que sente raiva do filho. Então, por conta disso, não vai deixar de se respeitar. Continua sendo uma excelente mãe, continua tendo todos os atributos que sempre teve, mas sente raiva do filho. Então, isso tem que reconhecer e continuar se respeitando, mas aprender a escutar isso aí e saber o nosso íntimo está querendo trazer para a luz com esse sentimento, né? Autorrespeito. Sim. Aí vai para a segunda etapa, né, Dena? Ela fala que a segunda etapa nessa alfabetização do sentir é a serenidade. A serenidade é a paz que você encontra por você ter esse reconhecimento que Clotilde falou aí, do seu sentimento e o respeito por ele, por conta da sua honestidade emocional. Desculpa. Então, você tendo essa honestidade consigo mesmo e não se autoflagelando porque sentiu isso, né? Eu não devia ter sentido raiva, eu não era para sentir raiva. Eu senti inveja, eu senti ciúme de fulano no trabalho que ele desenvolveu e eu não consegui desenvolver lá no centro. Fulano se destacou, fez uma palestra maravilhosa e eu li tanto, mas na hora fiquei nervosa, não consegui. Eu não presto, eu não sei o quê. Então, isso aí, quando você reconhece que você precisa aceitar aquela sua limitação daquele instante, tendo honestidade emocional com você, então, você vem essa questão da serenidade, e não uma questão de culpa, de autoflagelo. Adianta se desesperar, né? Se desesperar, exatamente. Isso. E ela fala também... É a atenção plena, né, que ele traz. Isso, né? Para a gente conseguir aprender essa linguagem, a gente entender como compreender a gente mesmo, né? A gente precisa entrar num estado, com essa serenidade que Dena estava falando, com a honestidade que eu falei antes, entrar num estado de meditação e de atenção para a gente mesmo e a gente nesse estado buscar separar o que é aquilo que os outros veem, como os outros veem a gente e como é que a gente se vê, como é que a gente é de verdade, né? Como é que o mundo nos vê e como nós somos. O que é que a gente mostra para o mundo? O que é que a gente é realmente? Então, esse é o caminho para chegar. Então, na medida que a gente vai diferenciando, a gente vai mergulhando, a gente vai percebendo a imagem que o mundo tem da gente e a imagem e o que a gente é de verdade, né? E nessa distinção, para fazer essa distinção, a gente vai aprendendo essa linguagem. É o tempo, é a meditação, é a persistência que vai fazer com que a gente aprenda essas indagações. Desculpa, a gente aprenda a reconhecer isso, né? Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, é gradativo. Ela até diz que a gente deve fazer muitas indagações, porque a Sombra gosta de dar resposta. É a última etapa, né, que ela fala que é o questionar, né? Dessa alfabetização, seria a quarta etapa, seria o questionar essas perguntas. Né? Exatamente. Porque vai sempre dando respostas e você, com a meditação, você vai analisando, você vai observando, porque vem 1001 respostas, né? Quando você está nesses questionamentos. Então, você ter um momento de orientação, pedir a Deus, né? Pedir a espiritualidade. Eu acho que a gente está com um probleminha, né? De sinal. Oi? Se vocês estão percebendo algum probleminha de sinal, mas como a gente está encerrando e eu acho que a gente conseguiu dar o recado, eu estou vendo as imagens congelando aqui,
mas é coisas da internet, a gente não domina, né? Mas a gente conseguiu passar a mensagem inteira que a irmã trouxe nesse capítulo 10, que fala da sombra amigável. E eu queria agradecer já a Denairan e a Clotilde pela participação, né, pela contribuição, pelos conhecimentos trazidos, agradecer aos internautas que nos acompanham, pedir para que vocês deixem aí um comentário, deixem seu like, compartilhe, e também que leia o livro, né? A gente está no capítulo 10 já, se você não começou ainda a ler, você pode assistir os outros programas e ir lendo para ver qual seria o seu entendimento sobre toda essa mensagem da Hermância. Dena e Clotilde, muito obrigada. E eu gostaria de desejar uma boa semana para vocês e que estejamos próximos. Eu agradeço, né? E assim, no finalzinho, só queria deixar aqui uma mensagenzinha que a própria irmã tem no livro, que ela disse que essa sua vida, esse seu momento existencial, é a sua oportunidade, é a nossa oportunidade. Então, que a gente se esforce, que a gente faça o nosso melhor, que a gente não desanime, não é? Porque esse momento é um momento pleno, mas não é único, né? Então, que a gente faça o melhor, que semeamos, né, as melhores sementes para que a gente tenha uma colheita boa. É isso. Verdade. Obrigada, Dena. Obrigada, Vivi, aí pela companhia. Maravilhoso o capítulo. Leiam, porque por mais que a gente converse aqui, nada substitui a reflexão bem lenta, bem gradativa e repetida de cada frase, de cada ensinamento que esse capítulo traz. É maravilhoso, maravilhoso. Deem seu like e boa semana a todos. Deixa o like. Obrigada, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.